Na cidade balneária de São José de Ribamar, um clube de mesmo nome representa a terceira maior cidade do Maranhão. Fundado em 2007, o São José nasceu com a missão de ser mais um expoente na qualidade do esporte maranhense. Essa história, da fundação desse time, do São José de Ribamar Esporte Clube, é uma história bonita, porque a gente, como desportista, a gente que tínhamos um futebol amador muito forte aqui na cidade, A gente teve uma seleção que foi tricampeão de intermunicipal, foram três anos seguidos, A seleção de Ribamar foi campeã aqui do intermunicipal, então a gente tinha esse sonho, que a gente um dia pudesse ter um time na primeira divisão. Depois de alguns anos competindo no futebol amador, o clube se tornou profissional no dia 14 de abril de 2007. Uma reunião de vários desportistas, numa final de competição que a seleção participava, que antes era só a seleção que participava do intermunicipal, e aí perguntaram o seguinte: bom, mas essa seleção pode representar o time numa competição oficial? Não. Como é que é? Então vamos criar um time, vamos embora. Aí todo mundo se juntou num restaurante ali na Campina, batendo aquele papo, E aí se criou o time profissional, depois de 11 anos, obviamente, que se criou o time profissional, que foi em 2007. Foi fundado, o prefeito era uma outra gestão, era Luiz Fernando, e aí foi criado o time e ele deu o apoio para participar das competições. Logo após a sua fundação, o clube rapidamente conseguiu acesso para a Série A do Campeonato Maranhense. Em pouco mais de 10 anos, foram 4 semifinais disputadas, se tornando assim uma das potências do futebol no Maranhão. O time teve uma participação boa, que por três anos ficou na 4ª colocação. É difícil, para um time que está subindo logo no primeiro ano, participar de um campeonato estadual concorrido, campeonato difícil, como disse, times já acostumados a disputar, já calijados, e o São José ainda ficou. A última foi em 2020, que ficou na 4ª colocação, uma posição privilegiada pelos críticos, pelos analistas. A reforma no estádio municipal Dário Santos é um indicativo da ambição do clube em crescer ainda mais. Mesmo vivendo uma fase ruim, a equipe tem grandes sonhos para os anos futuros. Um clube que se tornou símbolo de sua cidade e não cansa de dar orgulho aos seus torcedores. O São José está presente no cotidiano dos moradores. Futebol com raiz, abençoado pelo padroeiro do Maranhão. O sentimento dos verdadeiros desportistas, dos verdadeiros torcedores, ele é muito forte, Porque é um time de futebol onde, como eu comecei a falar no começo da entrevista, que a gente movimentava a cidade, saia 10, 15 ônibus daqui lotado, para jogar, quando o São José ia jogar lá no Zinho Santos ou Castelão. E esse mesmo sentimento, desse movimento também era com o futebol amador, com a nossa seleção, quando saía para jogar Rosário, Itapecuru, Bacabal, Pinheiro e cidades mais longe. A gente também se unia aqui na época, era mais difícil o ônibus, mas a gente saía de Pau de Arara, entendeu? Então o sentimento, ele é muito... Até me arrepio quando eu falo do sentimento das pessoas, dos verdadeiros, porque tem aqueles que acham o seguinte: que isso não dá certo, que isso não presta, que isso tem que acabar, que isso é despesa, mas isso aí são pessoas que não têm a visão do que eu falei ainda há pouco, do que o futebol, o esporte, ele pode mover uma cidade, e pode transformar vidas.